45. Glória a Deus. Todos encontraram, irmãos? O amém foi fraco. Ainda tem gente pro amém? Todos encontraram, irmãos? Amém. Agora vai. Vamos lá. A Bíblia diz assim: naqueles dias, levando-se Maria, foi apresentar às montanhas uma cidade de Judá, e entrou na casa de Zacarias, saudou Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre. Isabel foi cheia do Espírito Santo e exclamou com grande voz e disse: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre. E de onde me provém isto a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Pois eis que, ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada a que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor foram ditas. Amém? Podeis tomar assento, meus irmãos? Como a gente já ouviu aqui nesta noite, hoje comemora-se o Dia das Mães. Dia muito especial, quando todo o mundo, ou seja, o nosso país, comemora esse dia tão importante, chamado Dia das Mães. Dia consagrado por, automaticamente, descrito nas leis, tirando esse dia para homenagear as mães. O texto aqui lido nesta noite, ele traz uma palavra de muita importância para o nosso coração. O texto vai falar de duas mulheres distintas, porém diferentes uma da outra. A diferença entre uma e outra, que uma já era idosa e a outra tinha aproximadamente 16 anos de idade, segundo os historiadores. Maria era jovem, Isabel já bem cansada de idade, porém ela era esposa de um sacerdote, por nome Zacarias. Os irmãos conhecem a história. Ela tinha um sonho de ser mãe. Maria não pensava nessa possibilidade no momento. A diferença entre uma e outra era bem grande, até mesmo na forma de pensar. E a Maria, ainda solteira, ela não teve pensamento nenhum em ter filho naquele momento, pois ela era solteira, ela não tinha se casado. Totalmente diferente de Isabel, que já tinha um propósito, mas não conseguia, porque era estéril. Para nós entendermos isso aqui, irmãos, alguns estudiosos da Bíblia, eles acreditam que a distância da cidade em que Maria habitava era bem distante da cidade em que Isabel habitava. Buscando no teor da história, a distância ela percorria-se de 100 a 150 quilômetros de distância uma da outra. A Bíblia vem dizer que quando Maria recebe a mensagem pelo anjo Gabriel, que ela seria mãe do unigênito Filho de Deus, que ela ia ser concebida pelo Espírito Santo. A mesma mensagem, irmão, olha o texto que você vai entender. A mesma mensagem, o anjo Gabriel anuncia também a gravidez de Isabel.
Maria não soube, irmão José, de forma alguma, por boca de ninguém, que Isabel estava grávida. Interessante isso aqui. Até porque Isabel vivia distante de Maria. Eu acho interessante aqui, irmão Michael, que naquele momento da mensagem em que o anjo entrega para Maria, ele também anuncia o nascimento de João Batista. Para nós entendermos isso aqui, nós vamos perceber que quando Maria soube da notícia que Isabel estava grávida, Maria foi visitar Isabel. Irmãos, o interessante aqui, que uma cidade distante da outra, aproximadamente a 150 quilômetros, ela só teria condições de ser percorrida sem interrupção nenhuma, 32 horas caminhando. A Bíblia não relata de que Maria foi até a casa de Isabel, se ela foi montada numa jumenta, num jumentinho, e se ela foi em alguma carruagem. A Bíblia só diz que ela foi ter com Isabel. O interessante aqui, irmãos, que a cidade em que Isabel morava, ela estava acima do mar, 754 metros acima. Enquanto Nazaré ficava a 346 quilômetros, ou seja, metros abaixo. Entendam bem aqui. Maria, para chegar até lá, ela teve que caminhar. E na caminhada de Maria, ela teve que enfrentar montanhas. Ela teve que subir. Quando nós olhamos para o texto, e podemos perguntar assim: por que Maria se deslocou de onde estava para ir até a Isabel? Segundo os estudiosos, ela passou lá 3 meses junto com Isabel. Qual era o interesse de Maria ir até Isabel? Porque ela havia recebido uma mensagem não humana, mas uma mensagem do céu, que Isabel estaria grávida. Preste atenção aqui. Tudo que acontece na nossa vida tem um propósito de Deus. E o propósito de Deus, ele é certo, ele não falha. Quando olhamos para o texto, nós começamos a perceber que havia um propósito no ventre de Maria e havia um propósito no ventre de Isabel. Qual seria o propósito de Deus para Isabel? Deus estava providenciando alguém que iria abrir o caminho para aquele que ia nascer de Maria. A importância de ser mãe é algo muito interessante, irmãos, para aqueles que conhecem a verdadeira história da Bíblia. Existe aquela mãe que adquire filho, joga fora, joga no lixo, dá para os outros. São pessoas que não sabem a responsabilidade da dádiva que Deus concede para tal fato. E buscando algumas mensagens na Bíblia, eu fui para Lucas capítulo 1, versículo 36. Eu encontrei um anjo dizendo a Maria: Maria, a tua parente também está grávida. Até então ali houve, a mensagem não seria espalhada, eu não estaria ao público para ninguém. Mas a Bíblia vem dizer que Maria caminha. Quando ela chega lá, que ela se encontra com Isabel, quando ela se aproxima de Isabel, talvez ali para cumprimentar, quando estava chegando, alguma coisa aconteceu. Ei, olha para cá. Algo muito especial aconteceu. A Bíblia diz que o Espírito Santo desceu sobre ela. Aleluia! Desceu sobre a vida de Isabel. Ela foi cheia do Espírito Santo e o ventre dela recebeu
a unção de Deus naquele momento. Quando eu olho para o texto, eu começo a perceber que João, ele foi cheio do Espírito Santo ainda no ventre de sua mãe. Como descreve a dádiva de Deus na vida de uma mãe? Como se descreve a dádiva de Deus de ser mãe? Entre essas duas mulheres que se encontram entre vésperas do nascimento das crianças, nós vamos observar 7 características na vida de Isabel e na vida de Maria. A primeira delas está em Lucas capítulo 1, versículo 39. Uma mãe esforçada. Maria teve que subir altas montanhas. Olha só. Naquele dia levantou-se Maria e foi apressadamente à região montanhosa. Ela subiu montanha. Em uma cidade de Judá. Queridos, prestem atenção no que eu vou dizer. É impossível, irmão, uma mulher grávida caminhar 150 quilômetros, ainda subir montanha, para encontrar com alguém, se não houver um objetivo. E se não há um plano de Deus nessa história. Quando nós olhamos para o texto, nós vemos que Maria se esforçou. Ela foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá, para encontrar com Isabel. O texto é bem claro em dizer que naquela região, quando se fala em alta montanha, são altas mesmo, e são difíceis de caminhar. Quando se fala em montanha, eu vou lá na Serra da Bolívia, com 2, 3, 4 horas você consegue subir lá, não sei, eu nunca fui. Não sei se tem alguém aqui que já foi lá, a Serra da Bolívia. Mas quando se fala da montanha lá no passado, era dias, talvez meses, para chegar no local onde precisava chegar. Nós temos exemplos do Monte Horebe, onde Moisés subiu e Josué ficou embaixo. O tempo que levou para subir foi muito grande, até chegar no topo, onde ele precisava falar com Deus. Em primeiro lugar, eu vejo uma mãe esforçada, que se esforçou para visitar alguém que tinha alguma coisa a ver com a sua gravidez. Foi visitar alguém que estava arrolada dentro de um plano a qual Deus proporcionou para o seu ventre. Ventre este que foi usado para o nascimento de Cristo. Não podia deixar este dia passar sem falar das qualidades dessas duas mães. Uma mãe que trouxe a luz para o mundo, uma mãe que trouxe a luz do mundo, e uma outra mãe que trouxe alguém que preparou o caminho para essa luz brilhar sobre as nossas vidas. Em segundo lugar está no versículo 40, vamos lá. E entrou na casa de Zacarias e saudou a Isabel. Mãe é educadora. Isabel saúda e é saudada por Maria. Ela recebeu a saudação e saudou. Isso fala de uma mãe educadora. Maria saudou Isabel. Isso mostra uma educação. O tempo todo a mãe procura educar os seus filhos. O tempo todo mães procuram colocar os seus filhos nos seus devidos lugares. Muitas são as vezes que o final de tudo isso não é muito bem compreendido. Mas sabemos, meus amados irmãos, que a recompensa de uma mãe que procura criar os seus filhos na demonstração do Senhor não é em vão.
Quando nós olhamos para o texto, nós começamos a perceber que muitas das vezes surge dentro de nós uma pergunta: o que é consciência? Preste bem atenção, meus irmãos. Isso aqui é muito claro. O que é consciência? E às vezes nós lembramos de uma voz lá no fundo, uma voz de uma mulher, de uma mãe, que sempre nos ensinou que a nossa consciência é o nosso juiz que nos julga todos os dias. Isso significa a mãe educadora. A mãe que educa não deixa os seus filhos de qualquer maneira. A mãe que educa ensina os teus filhos a respeitar os mais velhos. E o filho, quando ele é obediente, ele ouve a voz de sua mãe. O dia hoje é comemorado por muitos. Eu acredito que todos que estão aqui, que têm mãe, já visitou a sua. Aqueles que não têm, não tiveram o privilégio de visitar. Mas aqueles que têm, visitaram. Deixo aqui um conselho para você. Não fica só no dia das mães, não. Visita a tua mãe toda semana, se possível todo dia. Porque um dia você vai sentir falta dela. Um dia você vai olhar para a foto dela e dizer: que saudade eu tenho da minha mãe. E a oportunidade que você tem, procure abraçá-la. Estar junto com ela. Hoje eu comentava com a minha esposa, nós temos 23 anos que eu perdi a minha mãe. E lembro dela constantemente, todos os dias praticamente. E lembro das vezes que ela falava comigo, das vezes que me chamava a atenção. Me lembro muitas vezes dentro dessa igreja, quantas pessoas aqui ela chamava a atenção. Mostrava para as pessoas a realidade do que era certo. E hoje ela dorme no Senhor. E estamos aguardando um dia encontrar com ela lá na glória. Em terceiro lugar, a mãe tem a mente de Deus. Olha o versículo 44. 41. Coloca para mim aqui, por favor. Ao ouvir Isabel a saudação de Maria, saltou a criancinha em seu ventre. E Isabel ficou cheia do Espírito. Mãe tem que ter temor de Deus. Se não tem temor de Deus, não consegue chegar a lugar nenhum. Irmãos, pelo amor de Deus, coloque o temor de Deus em primeiro lugar na sua vida para criar os seus filhos. Quantos filhos dão orgulho para os seus pais em estar no segmento de um filho abençoado? Quantos filhos traz nesse dia de hoje para suas mães tristeza e angústia, pois está longe, em uma penitenciária? Outros já foram, já morreram de qualquer maneira, e traz a lembrança ao coração das mães dos momentos bons que passaram e os momentos ruins. Mãe, ela é temente a Deus. A Bíblia diz que ao ouvir Isabel a saudação de Maria, saltou a criança no ventre de Isabel. E ao ouvir Maria saudando Isabel, tremeu, sentindo o Espírito Santo, porque ela temia a Deus, ela tinha temor a Deus. As experiências dolorosas da vida, irmãos, e a dependência de Deus para com os cuidados dos filhos, faz da mãe uma pessoa temente a Deus. Quantos já oraram pelos seus filhos aqui hoje? Levante a mão. Sabe o que faz você orar pelos seus filhos? É temor de Deus. Nunca perca esse temor de Deus na sua vida. Versículo 42. A Bíblia está falando de uma mãe abençoadora. Olha só. E exclamou em alta voz: bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso
A mãe temente a Deus, ela não amaldiçoou o teu filho. Ei, olha para cá. Preste bem atenção no que eu vou dizer. Nunca lance uma palavra de maldição sobre os teus filhos. A Bíblia diz que a palavra tem poder. Ainda que ele seja uma pessoa totalmente diferente daquilo que você queria que ele fosse, profetiza na vida dele bênção e não maldição. Porque a palavra tem poder. E exclamou em alta voz: bendita és tu entre as mulheres. Isabel lança uma palavra profética sobre a vida de Maria, abençoando a vida de Maria. Por quê? Foi uma mulher graciada por Deus para trazer ao mundo a redenção para você, para mim e para nós. Para trazer ao mundo a redenção para a humanidade. Isabel abençoou Maria com toda sorte de bênção, com a palavra abençoada. Isabel trouxe uma palavra de convicção na vida de Maria, que ela seria realmente graciada e abençoada. Da mesma forma, toda mãe sabe abençoar os seus filhos e desejar melhor para eles, que os seus lábios saiam palavra de vida e não palavra de morte. Preste bem atenção no que eu estou te dizendo. As mães são homenageadas no dia de hoje. Muitas das vezes os filhos não levam em conta esse tempo, ou esse dia, ou esse mês, que as mães são homenageadas. Mas no fundo, a mãe não esquece dos seus filhos momento nenhum. Sabendo ele, às vezes, que ela não está nem aí para ele, mas o coração fala mais forte de uma mãe. Em quinto lugar, no versículo 43, mãe é respeito. E de onde me provém isto? Que venha visitar-me a mãe do meu Senhor. Respeito de Isabel com Maria, porque ela transportava dentro do seu ventre alguém que foi chamado de Senhor, mesmo antes de nascer. A população, o ser humano, no mundo que nós vivemos, estão entrando em decadência por falta de respeito. Mãe não respeita os seus filhos mais. Filho não respeita as suas mães. Quando Maria chega à casa de Isabel, ela trouxe uma palavra de saudação na vida dela. E ela diz: de onde me provém isto? Que venha visitar-me a mãe do meu Senhor. Aleluia. Palavras de respeito. O respeito tem que estar em primeiro lugar. Isabel se manifestou com respeito à pessoa de Jesus, chamando de Senhor. Toda mãe ensina respeito aos seus filhos e é digna de ser respeitada. Em sexto lugar está no versículo 44. Mãe é alegria. Pois logo que soou aos ouvidos a voz da sua saudação, a criancinha soltou de alegria dentro de... Mãe é alegria. Nem todo momento da sua vida você encontra na qualidade de estar alegre, ou nas condições de estar alegre. Mas a sua alegria, ela tem que transparecer, mesmo você não estando alegre. Demonstre para o teu filho que você não está triste, que você está alegre. Sabe por quê? Para você não trazer preocupação para a vida dele. Segure essa preocupação contigo, para que ninguém venha tomar dores sua por ninguém ou para ninguém. Mãe é ser alegre. Mãe tem que transmitir alegria. Isabel se sentiu alegre ao receber Maria. Uma mulher a ser mãe paga por um preço muito alto, mas tem alegria. Ninguém tem mais alegria do que aquele que paga o preço por ser alegre, por ter alegria no coração, por ter alegria na sua vida. Quando
Como se sentir? Gerar o Filho do Deus Todo-Poderoso. Maria poderia levantar o tupetinho, né? Levantar o narizinho e dizer assim: está no meu ventre o Filho de Deus, aquele que vai salvar o mundo. Não toca, e eu mando, eu faço, desfaço. Ei, Maria se humilhou. Ela desceu. Ela questionou com o anjo: como vai ser isso? Como pode acontecer isso? Se nem casada eu sou, nem fui casada, estou ainda no processo. O anjo disse: isso aí não é de homem nenhum natural, isso vem de lá. E se vem de lá, a autoridade é dele. É necessário passar por isso. É necessário passar por esse momento. Porque o mundo só terá uma visão de salvação quando passares por esse processo. Ser mãe. Está no versículo 44. Pois logo soou os ouvidos a sua voz, a saudação da criancinha, e soltou de alegria dentro de mim. Mãe tem promessa de Deus. Toda mãe que recebe e tem a oportunidade de Deus de gerar uma criança dentro de si, ela cumpre-se a promessa de Deus na sua vida. Ah, pastor, mas é aquela que não tem, porque Deus não permitiu. Entendemos aqui, irmãos, que quem não tem os seus filhos biológicos, automaticamente tem um amor para distribuir com aquele que não é biológico. Mas ame filhos, mesmo que seja de outra pessoa, mas ame. Demonstre o amor de mãe. Ah, mas eu não sou mãe. Você pode não ser mãe biológica, mas é mãe no entendimento do que é ser mãe. A promessa de Deus se cumpre de uma forma tão grande, e Deus se encarrega de todas as situações adversas. Isaías 49:15, já vou fechar aqui. Qual será o exemplo de uma mãe? Isaías capítulo 49 e versículo 15. O exemplo de mãe está dentro do texto. Eu gostaria que a igreja lesse para nós, por favor. Vamos lá. 1, 2, 3. Pode uma mulher esquecer do seu filho de maneira que não se compadece do filho dele. Mas ainda que ela se esquecesse, eu todavia não esquecerei de ti. O exemplo de mãe, ela tem que ser comparada como Deus, na atitude. Deus disse através do profeta: pode uma mulher esquecer o seu filho de peito? Nós temos uma criancinha de peito aqui, não temos? Olha lá atrás. Pode uma mãe esquecer o seu filho de peito, de maneira que não se compadeça do seu filho do seu ventre, mas ainda que esta se esquece, eu todavia não esquecerei de ti. Esse é um exemplo de mãe se comparando como Deus. Pode esquecer, todo mundo esquecer de você, pode todo mundo te abandonar, mas Deus jamais vai esquecer de você. O profeta está dizendo ali: jamais eu esquecerei de ti. Irmãos, se compara-se o amor de Deus com o amor de uma mãe. O amor de Deus é incondicional. O amor de mãe tem que ser incondicional. A mãe vive para o filho 24 horas por dia. E o filho não vive 24 horas por dia por sua mãe. Mas Deus está dizendo ao profeta: ainda que esta te esquece, eu todavia não te esquecerei de ti. Coloque isso no teu coração. Nunca esqueça do filho que Deus te deu. Nunca abandone ele. Nunca abandone o seu filho que Deus havia te concedido a oportunidade. Duas coisas Deus semelhou-se à mãe.
Primeira, cuidado. A mãe tem cuidado do seu filho. Uma mãe não se esquece do seu filho. Jamais. Mas ela esquece do erro dos seus filhos. Pastor, mas como pode isso? Teu filho pode errar. Você sabe, tem consciência que ele errou. Mas você vai esquecer do erro dele. E mostrar a ele o certo. E viver o certo. E estar vivendo dentro do que é certo. A mãe não esquece do filho, mas esquece do erro. Porque se não esquecer do erro, automaticamente aquilo vai ficar remoendo dentro de ti. Mas quando se esquece do erro, lembra das coisas boas que praticou, vai praticar, e você vai ensinar a praticar coisas boas. É isso que o profeta está dizendo ali. A mãe pode esquecer de tudo, mas ela não esquece do teu filho. Pode esquecer de todas as obras, de tudo aquilo que fez, mas não esquece que ele é filho. Ser mãe é não esquecer que você gerou um filho. Em segundo lugar, Deus compara a mãe com a graça. A mãe olha para o rostinho do bebê pela primeira vez e acha engraçado, não acha? Muito engraçada a criança quando nasce, engraçadinho. Sorri, sente prazer, alegria em contemplar os teus filhos com o tempo. Passando o tempo, por mais que o filho mude e o aborreça sua mãe, essa graça continua através da disposição de perdoar os seus filhos. Deus compara a mãe com a graça salvadora, perdoadora. Compara-se com a graça que justifica para receber o perdão de Deus. Segundo lugar, a mãe deve se assemelhar a Deus. Como diz o versículo, ainda que ela esquece, todavia não esquecerei de ti. Assemelha a Deus em segunda instância. A mãe que deve assemelhar a Deus. Em primeiro lugar, a mãe deve ter um amor incondicional por seu filho. Coloca para mim João 4:8 aqui, meu filho, por favor. O amor de Deus, ele é puro. João capítulo 4, versículo 8. A essência de Deus consiste em amar. Por isso as mães se dedicam inteiramente aos filhos, motivada por este sentimento, o amor incondicional. Só Deus. Capítulo... É 1 João, perdoa aqui. 1 João capítulo 4, versículo 8. O amor de Deus, ele é tão incondicional, que João descreve lá no capítulo 3, e versículo 16. Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Lê para nós aqui, irmão, por favor. Aquele... Deus compara o amor de mãe com um amor incondicional. Aquele que não ama a Deus não conhece Deus. Você que já pensou em parar e abandonar os seus filhos, ou abandonar filho, pense bem, porque o amor de mãe, ele é incondicional. E é comparado nos textos bíblicos com o amor incondicional. Quantas mães sofrem com seus filhos e muitas das vezes choram pelos cantos de tristeza e angústia, mas não perde o amor por ele. O filho pode fazer o que quiser com você, como mãe, mas você não perde a essência da oração pelo seu filho. Continue assim amando incondicional. Em terceiro lugar, a mãe deve se assemelhar a Deus na justiça. Deus ama e sabe corrigir o seu erro.
Ele ensina o que é certo, ama o pecador e rejeita o pecado. Assim a mãe precisa manter seu carinho pelos filhos e ser firme quando o que é correto. A maternidade tem sido desvalorizada em virtude dos prazeres, vaidade e pelas próprias dificuldades a cuidar-se e manter os seus filhos num mundo cada vez mais dominado pelo egoísmo. O mundo que nós vivemos é isso que está aí. Portanto, meus amados, ensine o teu filho no caminho que devas andar. Você que ainda não tem filho, tem projetos, ensine o teu filho no caminho que devas andar. Preste bem atenção aqui, irmãos. Nós estamos diante de pais, mães, que têm filhos pequenos, filhos adolescentes. Não perca a oportunidade de criar o teu filho dentro da igreja. O meu filho não me dá sossego, traga para a igreja. É melhor ele não dar sossego aqui do que não te dar sossego lá. Amanhã, saindo de casa não sabendo a hora que vai voltar. Os irmãos estão entendendo aqui? Seja uma mãe, seja um pai, que crie os teus filhos dentro da presença e na demonstração do Senhor, para que amanhã você não venha chorar por ele e o mundo venha traçar o destino de seus filhos. E graças damos a Deus que o Senhor tem nos guardado, nos dado vitória e nos dado o discernimento para agir segundo os desígnios de Deus. Cassiane adora o Senhor. Vamos lá. Vamos adorar o Senhor nesse instante com louvor de Cassiane, em nome de Jesus. E aqui parabenizar todas as mamães nesse dia de hoje. Agradecendo a cada um dos nossos irmãos, irmãs que estão aqui hoje. Estamos sentindo falta de muitos irmãos aqui. Devido ao Dia das Mães, alguns viajaram, alguns estão passando com as mães. Mas você está aqui, eu agradeço a Deus pela sua vida. Missionária Jacira passou um bom tempo sem vir aqui. Abandonou nós aí uns dias, mas fui lá buscar ela. Eu louvo a Deus pela vida dos irmãos. Amém? Vamos estar ouvindo o louvor por Cassiane. Daqui a pouco estamos passando para o encerramento do culto nesta noite. Amém? Pode dizer amém? Mãe, quer dizer amor, mãe, quer dizer pureza, mãe. Sabe quem eu sou e acha que eu sou perfeita, mãe. Quer dizer carinho, mãe, quer dizer beijinho, mãe. Me faz sentir especial. Quantas vezes eu não te escutei e escolhi os meus caminhos, mas você não desistiu de mim. Você sempre viu muito além do que os olhos conseguiam ver, e porque você orou, eu venci. Mãe, eu não te mereço, mãe, eu te agradeço, mãe. Você não tem preço, mãe, você é tudo de bom, mãe. Você
céu. Aleluia. Você sempre viu muito além do que os olhos conseguiam ver. E no que você orou, eu venci. Mãe, eu não te mereço. Mãe, eu te agradeço. Mãe, você não tem preço. Mãe, você é tudo de bom. Mãe, você é tão bonita. Mãe, o amor da minha vida. Mãe, minha melhor amiga. Quem te conhece te quer. Mãe, você pra mim é o melhor exemplo de mulher. Mãe, você pra mim é o melhor exemplo de mãe. Agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Meus irmãos, vamos nos colocar de pé, vamos estar orando os dízimos e oferta para o Senhor. Quero convidar o pastor José Ribeiro para fazer esta oração. Em nome de Jesus. Amado Deus eterno Pai, agora, Senhor, chegou a hora do ofertório, nós vamos ofertar. Nós te apresentamos ao Senhor nossas ofertas. Pai, vem nos abençoar nossas ofertas. Não deixe, Pai, que nós ficamos sem oferta para a sua casa. Não. Conserva, Senhor, que nós sempre tenhamos as nossas ofertas para ofertar. E nessa oferta que ofertamos, é que nós vamos ser abençoados pelo Senhor, para que não falte os nossos trabalhos, o nosso dinheiro, para que tenhamos esta parte para ofertar ao Senhor. Por isso, ó Pai, eu te peço, nos abençoar tudo isso, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos adorar o Senhor enquanto procedemos. Pega para mim o som maior da Senhor, por favor. Eu sinto o amor de Deus dentro de mim. Eu sinto o amor de Deus dentro de mim. Ainda que o vento contrário venha ao disparar para ver meu fim, eu sinto o amor de Deus dentro de mim. Quero ouvir, vamos lá. Eu sinto o amor de Deus dentro de mim. Eu sinto o amor de Deus dentro de mim. Ainda que o vento contrário venha disparado para ver meu fim, eu sinto o amor de Deus dentro de mim. Eu quero ver a mocidade com felicidade louvar meu Senhor. Eu quero ver as crianças cheias de esperança e de esplendor. Dizer assim, eu sinto o amor de Deus dentro de mim. Vamos lá! Eu sinto o amor de Deus dentro de mim. Eu sinto o amor de Deus dentro de mim. Ainda que o vento contrário venha disparar para ver meu fim,
eu sinto o amor de Deus dentro de mim. Eu quero ver o pastor falar de amor com sinceridade. Eu quero ver o diácono no momento exato falar a verdade. Eu quero ver o presbítero em seu espírito dizendo assim: eu sinto o amor de Deus dentro de mim. Eu sinto o amor de Deus dentro de mim. Eu sinto o amor de Deus dentro de mim. Ainda que o vento contrário venha disparar para ver meu fim, eu sinto o amor de Deus dentro de mim. Eu quero sair ao campo pelo Espírito Santo batizando. Eu quero ir ao mundo inteiro ser o mensageiro mais soberano. Eu quero estar com a Bíblia aberta e na hora certa dizer assim: eu sinto o amor de Deus dentro de mim. Eu sinto o amor de Deus dentro de mim. Eu sinto o amor de Deus dentro de mim. Ainda que o vento contrário venha disparado para ver meu fim, eu sinto o amor de Deus dentro de mim. Glória a Deus. Meus irmãos, nós estamos chegando ao fim de mais culto e adoração. Amanhã nós temos reunião com as nossas irmãs aqui na igreja, reunião de oração e o ensaio com as heroínas da fé. Eu não sei se as crianças vão ter ensaio, vai? Não. Então, o ensaio das irmãs da fé. Vai haver o ensaio e oração com as irmãs aqui a partir das 19 horas. Terça-feira nós temos estudo da palavra de Deus aqui, o culto de ensino, ou seja, estudo da Bíblia. Na terça-feira, quarta-feira nós não temos nada por enquanto. Na quinta-feira nós temos aqui o culto de libertação. Preste atenção, irmãos. Culto de libertação, nós vamos estar transformando esse culto em ações de graça pelo passagem do aniversário da irmã Jacira. E nós vamos estar fazendo a oração da fé ao início do culto. Você que está na campanha, chega 7 horas. Nós vamos começar o culto 7 horas da noite. Vamos fazer a oração da fé e logo em seguida nós vamos estar dando sequência ao culto em ações de graça. Em nome de Jesus, pelo aniversário da irmã Jacira, vai estar aqui agradecendo a Deus por esse culto e ações de graça. Portanto, quinta-feira haverá o culto de libertação normal. Só que nós vamos ter esse culto transformado em ações de graça. Sexta-feira segue-se a quarta volta da nossa campanha. Qual o título da campanha, irmãos? Por esta causa, vitória de joelho diante. Vamos falar mais alto um bocadinho? Por esta causa. Esse é o tema da nossa campanha. E no domingo nós temos pela manhã escola bíblica dominical e culto evangelístico à noite. Amém? Nós temos ali início ao ponto de trabalho na casa, na residência do nosso irmão Alci ontem. Foi uma bênção, Deus abençoou poderosamente. Está dando sequência àquele culto, nosso irmão Adeline e a nossa irmã Noêmia. Eles estão trazendo a sequência daquele culto de 15 em 15 dias. O irmão que quiser participar do culto ali no irmão Alci, procure o irmão Adelino e ajudem ali os nossos irmãos. E assim que tivermos oportunidade, vamos estar ali também adorando a Deus. Amém? Deus abençoe os irmãos, vamos nos colocar de pé, vamos estar orando a Deus, agradecendo o Senhor por esse culto abençoado em nome de Jesus nesta noite. E agradecendo as irmãs,
aos irmãos que aqui prestaram esta singela homenagem às mamães. E para nossas mamães de todo o Brasil, meus parabéns. Estamos aqui através do Facebook, ao vivo, e eu quero aqui desejar, em nome da Assembleia de Deus, Ministério Aperibé, um dia abençoado e um feliz Dia das Mães para todas as mamães do nosso Brasil e, por que não dizer, fora do Brasil. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. O presbítero Maico vai estar orando e o pastor José Ribeiro empretando a bênção apostólica. Soberano Deus, eterno Pai, Deus amado, eu quero agradecer por tudo quanto o Senhor realizou aqui nesta noite, Senhor, porque aqui sentimos a Tua presença, ouvimos a Tua voz, ó Pai amado, saímos daqui saltando de alegria na Tua presença, cheio da Tua graça, Senhor, meu Deus e meu Pai, continua conosco, nos dando uma semana abençoada na Tua presença, nos leva em paz para nossos lares, nos guarda, livre de todo mal, continua conosco, em nome de Jesus, amém. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e grande amor de Deus e a doce comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós. Todos digam Amém. A vitória é nossa. Deus sangue. A vitória é sua, meu irmão. Deus sangue. A vitória é do povo de Deus. Deus sangue. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Até o próximo culto. Vamos estar reunidos em nome do Senhor Jesus.